Olá, meu nome é Ricardo, e nunca fui de acreditar em histórias de terror ou coisas sobrenaturais. Sempre fui prático, racional. Mas uma viagem que fiz no ano passado para o interior me fez questionar tudo isso. Até hoje, quando fecho os olhos, as lembranças daquela noite me perseguem. Tudo começou quando resolvi tirar uma folga do trabalho e fazer uma viagem de carro para uma cidadezinha no interior. O plano era simples: relaxar, desconectar do caos da cidade grande e aproveitar um pouco da tranquilidade. O lugar que alguns amigos haviam recomendado era pequeno, isolado e cercado por montanhas. Perfeito para um descanso. Cheguei lá no fim de uma tarde quente de verão. A cidade parecia parada no tempo, com suas ruas de paralelepípedo, casinhas antigas e uma praça central que parecia saída de um filme dos anos 50. Logo de cara, percebi que havia algo estranho, mas não dei muita atenção. O silêncio era profundo, quase opressivo. Nem as crianças, que geralmente brincam nas praças, estavam por ali. Achei que talvez fosse só o calor e que todos estivessem em casa descansando. A pousada onde me hospedei era simples, mas acolhedora. O dono, um homem idoso de poucas palavras, me deu a chave e me desejou uma boa estadia. O quarto era confortável, mas havia algo naquele ambiente que não me deixava relaxar. Havia uma sensação de que o tempo não corria ali. Uma quietude quase antinatural. Depois de jantar, decidi dar uma caminhada pela cidade para explorar. As ruas estavam vazias e a escuridão da noite chegava rapidamente. As poucas luzes dos postes projetavam sombras longas e distorcidas nas paredes das casas. Continuei andando até chegar à praça central. Foi quando ouvi o primeiro som que me fez parar. Um assobio fraco, quase imperceptível, vindo de um beco próximo. A cidade estava tão silenciosa que o som parecia amplificado, e por um instante pensei que talvez fosse o vento. Mas o assobio continuou, ritmado, quase como se alguém estivesse tentando me chamar. Meu coração acelerou, mas curioso, decidi me aproximar do beco. Quando cheguei lá, vi apenas a escuridão. Não havia ninguém, e o assobio cessou no instante em que botei os pés na entrada do beco. Dei meia volta e comecei a caminhar de volta para a pousada. A sensação de estar sendo observado era intensa. A cada esquina, olhava por cima do ombro, mas não via ninguém. A cidade parecia ter mergulhado em uma atmosfera sufocante. O silêncio agora era pesado, como se algo ou alguém estivesse escondido, esperando nas sombras. Quando cheguei na pousada, algo me incomodou profundamente. A porta que eu havia trancado antes de sair estava entreaberta. Entrei devagar, com o coração disparado. O interior estava escuro e um cheiro forte de mofo enchia o ar. Caminhei até o meu quarto, e foi aí que notei algo que me fez parar de repente. No chão, perto da cama, havia pegadas de barro. Pegadas que não estavam lá antes. As marcas iam da porta até a janela, que estava fechada. Senti o sangue gelar. Quem ou o que tinha deixado aquelas pegadas? A resposta estava além da minha compreensão. Fui tomado por um pânico irracional, mas tentei me acalmar. Pode ser algum funcionário, pensei. Mas quem entraria no meu quarto sem motivo? Decidi que precisava sair dali imediatamente. Peguei minhas coisas às pressas e corri para o carro. Enquanto jogava a mala no porta-malas, senti aquela mesma sensação de estar sendo observado. Ao olhar para trás, vi algo na janela do meu quarto. Era uma silhueta, imóvel, me observando. Parecia um homem, mas seus olhos, aqueles olhos brilhavam no escuro, com uma intensidade que não era humana. Entrei no carro e saí da cidade o mais rápido que pude. Enquanto dirigia pelas estradas escuras e sinuosas, os acontecimentos da noite continuavam a martelar minha mente. A cada curva, a imagem da silhueta me observando pela janela voltava. Não havia explicação lógica para o que eu havia visto, mas o medo que senti foi real. Depois daquela noite, nunca mais voltei para o interior. A sensação de estar sendo seguido, de que algo ou alguém está me observando, ainda me acompanha. Quando estou sozinho em casa, no silêncio da madrugada, às vezes ouço aquele assobio, fraco, distante, mas inconfundível. Então, se algum dia vocês resolverem viajar para uma cidade pequena, fiquem atentos ao silêncio. Ele pode esconder mais do que vocês imaginam. Olá, meu nome é Daniel, e o que vou contar para vocês até hoje me dá arrepios só de lembrar. Nunca fui de acreditar nessas histórias de terror que o pessoal conta por aí, mas o que aconteceu comigo numa viagem de carro há alguns meses mudou completamente a forma como vejo o mundo. Eu estava tirando férias, planejando fazer uma viagem de carro
para visitar algumas cidades históricas do interior. A ideia era simples: pegar a estrada, relaxar e curtir um pouco de tranquilidade. Tudo estava indo bem até que numa dessas estradinhas desertas do interior, meu carro simplesmente parou. Do nada, o motor morreu. Não havia sinal de postos, nem de casas, apenas a estrada vazia e a escuridão começando a tomar conta do horizonte. Tentei ligar o carro várias vezes, mas nada. Meu celular também não pegava sinal, claro. Resolvi descer e dar uma olhada no motor, mesmo sem entender muito de mecânica. A tarde já estava virando noite, e o silêncio da estrada era assustador. Nenhum carro passava, e o único som era o farfalhar distante das árvores ao vento. Depois de alguns minutos tentando sem sucesso descobrir o problema, vi ao longe uma luz fraca, parecia vir de uma pequena cidade. Decidi caminhar até lá e pedir ajuda. A cidade não parecia muito longe, talvez uns 2 ou 3 quilômetros, e a ideia de ficar ali parado no escuro não me agradava. Conforme fui me aproximando, percebi que aquela cidade era estranha. Não havia barulho, ninguém nas ruas. As casas, apesar de iluminadas por dentro, pareciam abandonadas. Nenhuma pessoa caminhando, nenhuma voz, nada. O único som era o eco dos meus passos nas ruas de terra. Cheguei à praça central, onde havia uma pequena igreja e alguns comércios fechados. Ainda assim, nenhuma alma viva. Fui até uma das portas das casas e bati, mas ninguém atendeu. Olhei pela janela e vi que, embora houvesse luz acesa, o interior parecia abandonado. A mobília estava velha, coberta de poeira. Foi quando ouvi o som. Um assobio, baixo e distante, vindo de algum lugar além da praça. Parecia o mesmo tipo de som que se ouve quando alguém quer chamar sua atenção. Meu primeiro instinto foi ignorar, mas o silêncio ao meu redor era tão profundo que aquele assobio parecia uma presença viva. Caminhei em direção ao som, e conforme me aproximava, a sensação de estar sendo observado crescia. Meu corpo ficou tenso, e cada passo parecia mais difícil que o anterior. Quando finalmente cheguei à origem do som, percebi que vinha de uma pequena viela escura entre 2 prédios antigos. Algo me dizia para não entrar, mas a curiosidade, ou talvez o desespero, falou mais alto. Ao entrar na viela, o assobio cessou de repente. O ar ficou pesado e a temperatura caiu drasticamente. De repente, senti um cheiro forte, como algo apodrecido. Foi quando vi ao fundo uma figura imóvel. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Estava de costas para mim, completamente parado. O pavor tomou conta de mim e tudo o que eu queria era correr. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, a figura virou lentamente a cabeça, sem mover o corpo. Seu rosto, não consigo descrever o que vi. Era humano, mas distorcido, com olhos vazios, como se me observasse através de um véu. Aqueles olhos estavam fixos em mim, e eu não consegui me mexer. Era como se estivesse preso, incapaz de fugir. De repente ele começou a andar em minha direção, mas seus movimentos eram erráticos, como se suas articulações estivessem fora do lugar. Meu corpo finalmente reagiu, e eu corri o mais rápido que pude de volta para a estrada. O som dos meus próprios passos ecoava alto, e a sensação de que aquela coisa estava logo atrás de mim era desesperadora. Quando finalmente avistei meu carro, quase tropeçando de tanto correr, algo me fez parar. A porta do meu carro, que eu tinha certeza que havia trancado, estava aberta. E no banco do motorista havia marcas de lama, marcas de pés. Eu entrei no carro sem pensar 2 vezes, mesmo sem saber como aquelas marcas tinham aparecido. Tentei ligar o carro mais uma vez e milagrosamente o motor voltou a funcionar. Não pensei 2 vezes antes de sair dali o mais rápido possível. Desde aquele dia, nunca mais voltei a viajar sozinho por estradas desertas. Até hoje não sei o que encontrei naquela cidade ou se realmente aquilo era real. Mas sempre que estou dirigindo à noite, aquela sensação de estar sendo observado nunca me abandona. E de vez em quando o silêncio é profundo demais, ainda ouço aquele assobio distante. Olá, meu nome é Ana, e o que vou contar para vocês ainda me deixa aterrorizada toda vez que penso no que aconteceu. Eu costumava visitar minha avó regularmente em uma cidadezinha do interior, um lugar calmo e pacato, perfeito para fugir do caos da cidade grande. Mas na última vez que fui lá, algo mudou, e desde então não consigo mais voltar. Tudo começou há cerca de 6 meses. Eu estava animada, como sempre ficava antes de visitar minha avó. A viagem de carro durava algumas horas, passando por estradinhas cheias de verde, com poucas casas espalhadas. Era sempre uma sensação boa, nostálgica.
Quando cheguei à casa da minha avó, algo parecia fora do lugar. A casa era a mesma, uma construção antiga de madeira, cercada por árvores grandes, mas o ar parecia mais pesado. Minha avó me recebeu na porta, com o mesmo sorriso carinhoso de sempre, mas notei ela estava mais quieta, mais introspectiva. Pensei que talvez fosse apenas o passar dos anos. Depois de um jantar tranquilo, fui para o quarto em que costumava dormir desde criança. O cheiro da madeira antiga e o ranger do assoalho ao andar eram reconfortantes, como se nada tivesse mudado. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu acordei no meio da noite com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas então ouvi algo. Um som baixo, quase um sussurro, vindo do corredor. Pensei que minha avó estivesse andando pela casa, mas o som não era o típico dos passos dela. Era irregular, arrastado. Resolvi levantar e ver o que estava acontecendo. Saí do quarto e o corredor estava escuro. A única luz vinha da lua, filtrada pelas frestas da janela. O som continuava, vindo do andar de baixo, onde ficava a sala. Desci as escadas devagar, o coração acelerado, tentando convencer a mim mesma de que era apenas a velha casa rangendo como sempre fez. Mas quando cheguei ao final da escada, o barulho cessou de repente. Olhei ao redor e tudo parecia normal, exceto por uma coisa. A porta da frente, que minha avó sempre trancava à noite, estava entreaberta. Um vento frio entrou pela casa e de repente senti um arrepio percorrer minha espinha. Fui até a porta e a fechei, trancando-a rapidamente. Quando virei para voltar ao quarto, algo me fez parar. Uma sombra, no canto da sala, parecia se mover de maneira sutil, quase imperceptível. Eu congelei. A sensação de ser observada voltou, mais intensa dessa vez. Mas quando pisquei, a sombra desapareceu. Corri de volta para o quarto e me tranquei lá, tentando acalmar meus pensamentos. Aquilo não fazia sentido. Devia ser apenas minha imaginação. Na manhã seguinte, comentei com minha avó sobre o que tinha acontecido. Ela me olhou por um momento, os olhos cansados, e disse algo que me deixou ainda mais inquieta. Às vezes a casa faz barulhos à noite. Não dê importância. Eles não gostam que a gente preste atenção neles. O jeito como ela falou tão casualmente me fez arrepiar. Perguntei quem eram eles, mas ela não respondeu. Mudou de assunto, como se quisesse evitar a conversa. Passei o dia tentando esquecer o que havia acontecido, mas conforme a noite se aproximava, a ansiedade crescia. Naquela noite, o silêncio foi ainda mais perturbador. A casa parecia viva, rangendo e sussurrando baixinho, como se conversasse com algo invisível. E então, às 3 da manhã de novo, eu ouvi aquele som. Mas desta vez não era apenas um sussurro. Era um arrastar pesado, vindo do porão. Eu sabia que tinha que verificar, mesmo com cada fibra do meu corpo me dizendo para não fazer isso. Peguei a lanterna do criado mudo e desci as escadas. Ao chegar perto da porta do porão, o som ficou mais claro. Era como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Algo grande. Minha mão tremia enquanto eu girava a maçaneta. Quando abri a porta, o ar que saiu de lá era denso, pesado, com um cheiro de umidade e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. Desci alguns degraus, iluminando o caminho com a lanterna. O som parou novamente. Tudo estava silencioso demais. De repente, algo se mexeu na escuridão. A luz da lanterna tremulou, e por um breve segundo vi uma figura. Não era humana. Tinha uma forma distorcida, com membros alongados e uma pele pálida que quase brilhava no escuro. Mas o que mais me aterrorizou foram os olhos. Olhos fundos, negros, que me encaravam como se soubessem de cada medo que eu já senti. Corri, subi as escadas e bati à porta do porão, trancando-a como se isso pudesse deter aquilo. Minha avó estava parada na cozinha, olhando para mim com um olhar sereno. Eu disse para não prestar atenção neles, Ana. Na manhã seguinte, eu parti. Não voltei a falar sobre o assunto com ninguém, mas desde então, toda vez que estou sozinha, sinto como se algo estivesse me observando, esperando eu cometer o erro de prestar atenção novamente. E toda vez que a noite cai, ouço, muito distante, aquele arrastar familiar.